orar hoy día a través de Yeshua, por cuenta de su aflicción y su sufrimiento, ¿no ve? Y nosotros necesitamos pasar lo mismo, hermanos. Lo mismo, aunque tú no quieras, aunque nosotros no queiramos. ¿Cómo, hermano? Queramos. El Yakut Shimoni, libro de la tradición judía, dice: la Torah solo puede hacer parte de ti y de mí a través del sufrimiento y de la aflicción. Por eso leemos Ruth en el día de la entrega de la Torah, que es Shavuot. O sea, nos está mostrando una persona que primero no era judía de sangre y que es, mira qué hermoso eso, hermanos. Nuestro Salvador, Yeshua, en su sangre. Por eso yo no acepto ningún tipo de división por sangre. Porque tú eres judío natural y yo soy... No acepto eso porque Rey David tiene sangre de Moabita. Moabita que Dios dice para no estar Israel con ellos. Y Dios permitió que David, Melech David, Rey David, el escritor de los Salmos, tenga sangre de una Moabita. Y no solo él, nuestro Salvador. Para nos ensinar que sangre no hace diferencia, que descendencia no hace mucha diferencia, no hace ninguna diferencia. Depende para quién es la persona que tiene este valor con el sangre. Pero leemos el libro de Ruth en Shavuot, y yo he leído todo, espero que ustedes también. Porque también dice el libro Teshuot Hem, es un libro, ya su título es Teshuot Hem. Comenta que eso sirve para recordación del Sinaí, donde el pueblo de Israel se quedó obligado a cumplir de los 606 preceptos, además de 7 leyes noágidas, o sea, 606 más 7, 613, ¿no ven? La Torah tiene 613 mandamientos, 7 son leyes noágidas. ¿Qué es eso? Leyes noágidas son leyes que cualquier persona puede cumplir, cualquiera, son llamadas de noágidas porque Dios ha dado a Noé, y Noé cumplía con su generación. Y en el Sinaí nos fue añadido más 606, ¿no ve? Y mira qué interesante eso. Voy a enseñar a ustedes sobre los nombres, ¿ya? Y ahí está el punto también de los nombres. Además de las 7 leyes noágidas que todo el pueblo debería cumplir, el valor numérico de las letras hebreas que componen el nombre Ruth, o sea, ustedes se recuerdan que en Apocalipsis Jesús dice a Juan, el número de la bestia es 666. Ese es cálculo judío, ¿no ve? El cálculo judío para el nombre de Ruth es 606. O sea, ella cumplía 7 leyes noágidas y en su ADN también tenía los 606 mandamientos que vería del Sinaí. O sea, el Gaón de Vilna Gaón de Vilna es un rabino, genio, Gaón es genio. El genio de Vilna, de una ciudad llamada Vilna, de Austria, dice que Ruth ya creció merecedora de aceptar la Torá, conforme su propio nombre tiene guardado en él 606, el número de los mandamientos. Y a partir de ahí nosotros vamos a entender entonces por qué Ruth en Shavuot, por qué Ruth hoy día para hablar de Pablo. ¿Por qué Ruth y Pablo? ¿Cuál es la conexión de Ruth y Pablo? Porque tenemos Pablo, descendiente de Benjamín y todo más, que vamos a entender ahora, que es un judío, podemos hablar así, de nacimiento. Un judío que dice, de los ortodoxos, yo soy el más ortodoxo. Y justamente este judío nos va a enseñar hoy día que nosotros necesitamos hacer el camino de Pablo también, para no se olvidar quién somos de verdad. Pablo, uno de los mayores discípulos de Yeshua. Pablo, aquel que es llamado el imitador de Jesús, de Cristo. Tenemos acá mucho en común con Pablo, mucho. ¿Ya? Entonces vamos a analizar la vida de ese gran hombre de Dios a partir de algunos textos, ¿ya? Según Timoteo 4, 6 al 8 dice así, es una carta de Pablo para su discípulo, ¿no? Para su alumno. Del 6 al 8 dice así, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que lo aman su venida. 8 hasta el 8 yo dice, ¿no? Está bien. Ahí está Pablo, cerca de la muerte.
Pablo en la antesala de la muerte. Pablo en una mazmorra. ¿Está bien mazmorra? Mazamorra. En Roma. Mazmorra. ¿Por qué ustedes hablan mazamorra y mazmorra? Mazmorra. Está en una mazmorra. Cerca de morir. Porque va a ser crucificado. Va a ser, su cabeza va a... Está cerca aí, cerca de morir. Está em esta sala fria, em esta sala com muito temor, muito medo. E aí está dando suas últimas palavras para seu discípulo, para seu aluno. Pablo, el judío, não? Como se diz Marte? Marte. Isso, em el camino de la muerte. Antes de ser degolado, está bem? Degolado por ordem do imperador Nero. Essa é uma masmorra que nos ensina que aí estava todo o temor de Pablo, homem que viveu depois de sua conversão para o judaísmo de Yeshua, que não é um judaísmo sencillo, é um judaísmo que nos causa muita aflição, é um judaísmo que para muitos é um judaísmo que causa muito temor em sua alma, em sua identidade, porque muitos, como Pablo, passaram toda sua vida creyendo que o caminho da Torá era o caminho da ortodoxia, ou o caminho da graça, o caminho da igreja, ou o caminho do judaísmo ortodoxo. E aí llega Yeshua e disse: nenhum de los dos. É o caminho do judaísmo onde eu sou tu maestro. É o caminho do judaísmo onde há equilíbrio, onde há hesed, graça e geburá, justiça. E Pablo está aí, em este lugar insalubre, está bem insalubre? Donde as pessoas saliam enfermas, donde as pessoas saliam loucas, e desde esse lugar ele escreve esta carta. Ou seja, imagínate em tu momento de maior terror de tu vida, o momento de maior sofrimento, talvez aún não é ligado e nunca vai ligar, Deus permita, Bezerra cheia em nome de Jesus. Pero é o momento mais terrível para Pablo, porque aunque Pablo sepa que vai ter a vida eterna, está a poucas horas de ter sua cabeça degolhada. Assim como Yeshua em Getsemani tuvo sudor com sangue e água, é o Senhor de todo o universo, é o Hijo de Deus, e aún sofreu ao ponto que seus capilares se romperam e saiu sangue e sudor, mesmo sabendo que estava cerca de ser glorificado como estava glorificado antes. Ou seja, glorifica mi papá como eu era glorificado quando estava contigo. Aunque ele sepa e tenha um sentido existencial tão absurdo, ao ponto que quando ele chega aos 30 anos e empieza seu ministério, Yeshua já não se referia a si mesmo como ser humano, porque sabia sua origem divina. Ele já não se chama mais como um ser humano comum, se chama em terceira pessoa, diz el Hijo del Hombre. Porque Yeshua, aos 30 anos, tinha um sentido existencial tão absurdo que sabia que deveria ser em sua vida. Aquilo que nossos sábios ensinam que uno solo chega aos 63 anos, se vive todas as etapas de uma maneira correta e sabe sua missão de vida. Yeshua com 30 anos já sabia: eu sou o Salvador. Eu nasci para salvar a humanidade. Eu sou Hijo de Deus. Eu sou aquele que é criado todo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Sou todo isso. Pero mesmo este homem, com toda a convicção existencial, Yeshua HaMashiach, nosso Senhor e Salvador, em el Getsemani, tinha aflição e angústia em sua alma. Porque não tem que ver com ser a pessoa mais forte do mundo. Não tem que ver em ser a pessoa que sabe quem é. Se Deus permite a angústia, já não pode ser nada. É o momento da angústia. É o momento do llanto. É o momento de sofrer. E Yeshua sabia. E aí empieza sudor e sangue. Pablo está na mesma situação. Pero Pablo disse algo incrível antes de morrer, hermano David. Que eu quero em minha morte, se Deus permita, com 120 anos. Aí podemos poner algumas frases, não vê? Quando morrimos. Como se chama? Isso. Lo que eu quero poner em minha lápida é: aqui está. Porque he peleado a buena batalha, he acabado a carreira e he guardado a fé. Essa é a pelea de toda a nossa vida, irmãos. Pelear a buena batalha.
acabar a carreira e guardar a fé. Pero este Pablo, quem é este homem? Este apóstolo, este emissário, chamado em el judaísmo, su fé original de Shaliach. Shaliach é aquele que é enviado de uma sinagoga a outra. É um conceito fariseu. Não é um conceito de outro lado, é um conceito fariseu. Shaliach, apóstolo, emissário. Este homem que, como morreu Pablo? Pobre, abandonado em uma masmorra. Este homem, que é o homem mais famoso que todos os César juntos. Porque é Nero que está aí para matar ele, diz a história. Nero disse: a culpa de toda Roma está queimada é de Pablo, é de los seguidores del Nazareno. Então vamos prender seu mais potente e poderoso apóstolo, emissário, rabino, judío, Pablo. Pero Pablo é mais poderoso que todos eles. Pero como está Pablo agora? Pobre, com temor, com medo, cerca de morrer. El maior homem do judaísmo de Yeshua. Para mim, maior que Pedro, maior que Juan, perdão, pero para mim Pablo é maior que todos eles. Porque Pablo legou donde nenhum de eles legaria talvez. Porque Pablo, sendo o judío ortodoxo mais increíble de todos, ele que sabia que era Guemará, Yakut Shimoni, Mishnah, Piqueira, sabia todo isso, Pablo, porque disse que foi, vamos saber a los pés de quem ha sido criado. Pero este Pablo é o maior de todos porque levou a palavra de Yeshua para todo o mundo. E é este homem agora, mestre, rabino, missioneiro, implantador de sinagogas nazarenas. Porque ele não é implantador, está bem? Porque plantador, não vê? Porque ele não plantava outra coisa, era sinagoga nazarena, onde ensinava as pessoas a guardar Shabbat, onde ensinava as pessoas a comer kashrut, onde ensinava as pessoas a guardar Shavuot como se deve, onde ensinava a tradição de nosso povo, como Ruth, porque Ruth disse: tu pueblo primeiro, depois tu Deus, ou seja, primeiro os costumes de tu pueblo, Naomi. E Naomi disse: não, não sou Naomi, sou Mara, porque Deus me está dando muitas aflições. Pero pobrecita, não sabia ela, que a aflição é necessária para nos volver sábios. Eu sou a pior pessoa para falar isso hoje. A aflição é necessária para que tu llegue a saber tu missão de vida ao ponto como Yeshua e não temble. Saber tu existência que está arriba de casamento, arriba de hijos, arriba de amigos, arriba de todo. Tu missão de tu alma, Deus te ha dado antes de bajar ao mundo. Tu missão de tu alma, que tem que ser para Deus acá? Deus te ha dado antes que tu nascesse. E Yeshua sabia, Pablo também, e nós também teremos que descobrir. Pero primeiro, como Ruth, aflição. E Naomi disse: sou Mara. E Deus falando: não és Mara, Rita, porque ela disse: Deus está sendo testemunha contra mim. Verdade, estava sendo, porque não viene aflição a nós se não somos culpados também. Há aflição, para não dizer que todas as aflições são porque também nós somos culpados. Porque diz que Naomi e seu esposo saíram de Israel para ir a terra de Moab quando tinha hambre todos. E sua esposa era um rei de Israel. Sua esposa era um líder. E que ha hecho ele? Huyó de Israel. E Deus disse: está huyendo de tu chamado? Quer huir de aquilo que eu te he dado? Quer escapar de aquilo que eu te he dado antes que tu nascesse? Antes que tua alma bajasse por tu mamá e tu papá, eu te he dado uma missão e tu disse: sim, eu aceito. Quer huir dessa missão? Então vai ter aflição para entender, a volver ao caminho. Porque há pessoas, hermanos, que só se arrependem de seus pecados por dolor. Há pessoas que só analisam sua própria vida e onde há cometido equívocos por dolor, por aflição. Pero Deus é, Shabbat Shalom, irmão. Deus é lleno de graça. Sua misericórdia se renova cada dia. Sua bondade está em la aflição. Aunque eu camine por el vale de la sombra e de la muerte, eu não vou temer mal nenhum. Porque aunque eu não tenha fé, Deus está comigo. E Pablo sabia disso. O judío ortodoxo, que é compreendido que arriba de judaísmo, arriba de qualquer outra coisa, existe algo chamado ser discípulo de Yeshua.
E é este homem que está aí para ser muerto. Pero quem é Pablo? Vamos encontrar um pouco da vida de Pablo, ele super judío. Se tu crees que tu eres muito judío hoje dia, tu não sabe o que é ser judío. Pablo sabe. Filipenses, capítulo 3, 5. Filipenses está depois de que livro? Qual? Depois de Efésios. Quem será que está correto? Cláudia ou... Estou mirando a hora. Isso. Está bem. Não há problema. Há uma canção Cláudia, para memorizar, não? Filipenses 3, 5. 3, 5. Vamos ler a partir de aí, ¿ya? Por lo demás, hermanos, desde el 1. Filipenses 3, 5, eu disse, não? Del 5. Vamos desde el 1, é mais hermoso. Por lo demás, hermanos, é um judío, ¿ya? Judío, não outra coisa. Judío. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, en Yeshua, no teniendo confianza en la carne. Aunque eu tenho também de que confiar na carne, mira, Pablo está falando, também tenho que confiar na carne, pero isso não é todo, ¿ya? Sigue. Se alguno pensa que tem de que confiar na carne, yo más. ¿Te crees más judío? ¿Te crees muy judío? ¿Te crees muy judío que não pode escuchar uma prédica hablando de Nuevo Testamento? ¿Te crees muy judío hoy día? Porque hasta ayer estava hablando em línguas estranhas, e te crees muy judío hoy día que não pode escuchar uma ensinança de Shabbat de Shavuot, donde se lê Filipenses, Hebreus, Hechos, Gálatas. ¿Te crees tão judío assim? Então te vou mostrar quem é judío de verdade. Pablo. E aí Pablo disse, versículo 4, 5. Yo más circuncidado al octavo dia. Eu sou judío, está falando Pablo. Eu fui circuncidado ao oitavo dia. Tinha eu um sandak aí. Mi sandak era solamente Gamaliel. Quem é tu sandak? Andrei? Ele é cristiano? Mi sandak era Gamaliel. Sandak é o padrino no judaísmo. Quando ele não vai ser su brit milá, os papás eligem generalmente su rabino para ser o padrino, porque esse conceito de padrino vem do judaísmo antigo. Pero el padrino y el judaísmo no es para dar regalo, no es para dar dinero al niño, es para cuidar de su vida espiritual, para comprar su primera Biblia, su primer libro de oración, su talit, su tefilim, es el sandak. Entonces Pablo, su sandak era Gamaliel, solo eso. Sigue Pablo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, judío de judío, hebreu de hebreu, israelí de israelí. Enquanto a la Torá, ortodoxo, ultra-ortodoxo, não massorti, reformista, ortodoxo do século 21, não. Ultra-ortodoxo. Enquanto al selo, perseguidor de la Kehilá, de la Kahal, de la comunidade del Nazareno, desta herejia judia. É assim que tem que ler. Desta herejia que não é judaísmo de verdade. Perseguidor de aqueles que põem um kippah em sua cabeça e agora creem que são judios. Perseguidor de aquelas mulheres que nasceram bolivianas e brasileiras e estão com kissú e agora creem que são judias. Eu persegui a eles. ¿Por quê? Porque eu sou judío de verdade. Porque ustedes não são judíos de verdade. Eu persegui a eles. Sigue Pablo. Enquanto a la justicia, a la Torá, que é a Torá, mira, justiça, Pablo está falando que é a justiça. Que é a justiça? Torá. É Pablo que está falando. Então, quando nós lemos Mateus, buscar primeiramente o reino de los cielos e sua justiça, Pablo está falando que é a justiça. Torá, buscar a Torá, ser cumpridor de mandamento. Pero Pablo está falando, eu era irrepreensível. Se a Torá disse assim, toma 12 ml de água, e eu tomava 12 ml de água, e se passava 2.1, não tomava. Se a Torá disse,
tiene que vestir una vestimenta donde tus ojos solo se queda eso para afuera. Yo hacía eso. ¿Quieres ser más judío que yo? No puede ser más judío que yo. Yo soy más judío que todos ustedes en toda su vida. Está hablando Pablo. Pero cuántas cosas era para mi ganancia, las he estimado como perdida por amor a Mashiach. Entonces, ¿quién es Pablo? Vamos a hacer un tópico. ¿Ya? Pablo, circuncidado al 8º día. O sea, un judío. Su bar mitzvah a los 13 años. ¿Ya? Conocía él profetas, poesía griega, poesía babilônica, poesía persa. Conocía salmos, conocía Torá, conocía Kabbalah, conocía tudo que tu imaginar. Esses livros que eu digo acá, Yakut Shimoni, Teshuot Ren, Abrudahan, El Bechoshó, La Megillah, não sei, todo isso Pablo dominava. Su linaje, su sangre puro, de la linaje de Benjamín, linaje de rei Saúl. Esse é Pablo. Shaul Hachalia, seu nome original, Shaul. Shaul, Pablo é seu nome romano, que lhe dava a identidade romana. Pero seu nome judío, Shaul, que viene de Shaul. Shaul, rei Shaul. Shaul, de la linaje de Benjamín. Hebreu de hebreu, ou seja, hablava el Lashon HaKodesh, el hebreu, como nadie. Hablava hebreu. Ligava à sinagoga, isso que hicimos acá em espanhol, Pablo cantava em hebreu. Toda a oração em hebreu. Quem é Pablo? Segundo a lei, não era ele de outra religião. Ele disse, eu sou fariseu. Eu sou fariseu. Eu era muito celoso dentro do farisaísmo. Sigo sendo judío. Segundo a lei, fariseu. E por último, perseguidor de los seguidores de Mashiach. La traducción griega puso esta palavra aí, pero el original es kahal, o kehilá, o asamblea de los justos, o asamblea de los seguidores del Nazareno, o mejor, como dice Hechos, perseguidor de los judíos del camino, o de los judíos netzarim, nazarenos. Esse é Pablo. Em Hechos 22:3, vamos a Hechos. Hoje dia vamos mirar se vocês estão como eu, faltando em Novo Testamento. Já? Hechos 22:3, Brit Hadashah, no Novo Testamento, Brit Hadashah, aliança renovada. Hechos 22:3 diz assim: eu de certo sou judío. Está aí ou não? Nascido em Tarso, de Cilícia, ou seja, um judío de la diáspora. Um judío que não nasceu aí em Israel mesmo. Sus papás eram judíos, então ele é nascido em Cilícia. Pero criado em esta cidade, instruído a los pies del príncipe, del nace, del hombre que el sinédrio judío chamava de el príncipe Gamaliel. Isso, ali estão os livros de Talmud, de toda essa tradição aí. Gamaliel é um dos maiores. De ele vem Gamliel. De aí sai a pelea entre Shammai e Hillel. Todos aprenderam aí. Pero Gamaliel era um maestro que ele elegia seus discípulos ao ponto de que só elegia os mais inteligentes. Gamaliel não aceitava qualquer. Gamaliel aceitava aqueles que dominavam, eram praticamente poliglotas, eram praticamente polímatas, eram aqueles que sabiam muito conhecimento de ciência, poesia, literatura, de tudo que tu imaginar. Então não é qualquer. Ele está acá dando sua ficha para falar, eu sou mais judío que qualquer, eu sei que estou ensinando. Aí sigue ele falando, a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la Torá de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. A ver, escuchen. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, la Torá, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Qué está hablando Pablo? Assim como eu também sou celoso da Torá, agora ustedes também em Hechos. Ustedes também têm que ser celosos da Torá. Estão compreendendo? Esse é Pablo. Quem é Pablo? Nascido em Tarso, de la Cilícia. É uma importante região do Império de Roma, donde de aí ele tem sua cidadania romana. Por isso é romano, porque nasceu em Roma. Por isso é importante Pablo para nós.
Porque Pablo é este judío super ortodoxo, super judío, que ha passado uma situação em sua vida e aí ha compreendido sua verdadeira missão, que é o mesmo que quero que vocês compreendam este Shabbat. Porque estar acá em esta comunidade e ser judío, seguidor de Yeshua, não é algo sencillo e não é algo que tu puedes levar de qualquer maneira. Porque estamos jogando em um campo espiritual demoníaco. Vocês não fazem ideia da peleia demoníaca espiritual que estamos vivendo. Baruch Hashem. Melhor que não tenha ideia. Melhor que aprendam por sabedoria. Pero necessito que vocês compreendam quem é Pablo para entender quem és tu e quem és Ruth. Porque estou falando de Ruth aún. Já não me olvidei. Quem é Pablo? Enviado jovem para Jerusalém. Porque assim se transmitia, hermanos, o nome da família. E no judaísmo, como se transmite o nome da família? Temos hijos. E estes hijos têm que se volver grandes rabinos. Las hijas, grandes rabanitas. Mulheres que ensinam Torá, homens que ensinam a Torá. E quando o niño se vuelve um gran maestro, aí está o nome da família eternizado em el mundo. Não de qualquer maneira. Como nós judíos eternizamos nossos nomes? Criando hijos e hijas que cumpram a palavra e que ensinam a palavra. Porque assim se transmite. Então, Pablo, hable, irmã Davi. Irmã Davi, muito inteligente. Vamos legaralhar. Pero para que vocês sepam, sim, Pablo era casado. Já, Andrei, como tu sabes que Pablo era casado? Todo isso que te estou falando, você vai compreender que Pablo era casado e que ha perdido sua família por um grande motivo. Que? Por quê? Por Yeshua. Porque Yeshua disse: "Eu he venido para causar divisão entre esposo, esposa, hijo e hija, padre e madre." E estamos falando de um grande rabino de seu tempo. E para ser rabino em seu tempo, tinha que ser casado. Não poderia ser. É um grande rabino. Foi elegido como discípulo de Gamaliel. Tem que casar. Isso é natural. Estamos falando de história, já não de baneios, de história. Pero quando ele assume Yeshua, provavelmente Pablo perdeu sua família, seu papá, todos fizeram como hoje dia. Hoje dia, hay famílias ortodoxas que quando o niño disse, creio em Jesus, em Yeshua, eles fazem Shivá por este hijo que está vivo. Que é Shivá? Luto. Um ano de luto e a pessoa está viva. Por quê? Porque para eles morreu. Porque agora creem em idolatria. Hazel Shalom Valei. Não é essa idolatria. Yeshua não é essa idolatria. Então, adelantando, pero vamos legaralhar? Sim. Então, ele é enviado a Jerusalém para ser um rabino. A los pies del gran Gamaliel, neto del rabino Hillel. Gamaliel es nieto de Hillel, perdón, es nieto. Como se fuera, por ejemplo, ¿quién es Hillel en ese tiempo? A ver. Para que tú me comprendas, ¿ya? No se escandalice, por favor. Es como si Pablo fuera un joven elegido para ser el próximo papa. Y estaba a los pies del papa. ¿Cuál es el papa ahora? ¿Es León? ¿Alguna cosa? ¿Ve? León algo. Yo me olvidé, no sé qué es bien. Pero es como si Pablo fuera al Vaticano y estaba a los pies de este papa para ser el próximo papa. Es eso que Pablo estaba haciendo en Jerusalén. ¿Tiene idea de quién es Pablo como judío? Es un gran judío. En Gálatas 1, vamos a Gálatas 1:14. ¿Dónde está Gálatas? Eso. ¿Antes de qué? ¿No es Fernanda? ¿Es Fernanda que dice? Gálatas 1:14, dice así, desde el 13. Perdão, desde el 11, quero desde el 11, está mais hermoso também. Mas os hago saber, hermanos, que las besorotovot, las buenas nuevas, el evangelio anunciado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Mashiach. Para ser apóstolo, tiene que recibir del mismo Salvador. No hay apóstolo si no recibe del Salvador la enseñanza. Por eso no hay apóstolo hoy día. Pero Pablo es apóstolo porque é recebido del próprio Mashiach. Por eso es apóstolo. E ele disse,
Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Es el mismo. Ya, 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conduta en otro tiempo y el judaísmo. Porque yo perseguía sobremanera los judíos que seguían Yeshua, el judaísmo nazareno, la Cajal, la Kehilá, y en original es Kehilá, el ajuntamiento de los santos, ¿ya? Y la asolaba. Y ahí viene el 14, dice así. En el judaísmo aventajaba, ¿está bien? A muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo está hablando así. ¿Tú crees que sabe de Talmud? Yo sabía todo el tratado de Talmud de cabeza, porque eso de allá, hermanos, el Talmud, tradición oral, eso antes de ser escrito en el año 70, después de que cae el templo, eso era pasado así. Mira, tradición oral. Hable. 63 volumes, solo el Talmud. Son muchas cosas que están ahí, ustedes saben. Pablo sabía toda esta tradición oral de cabeza, porque cuando ele disse assim, aventajaba muchos, está hablando, yo sabía, yo sé todo de la tradición oral, todo. Por eso que ele vai falar e vai citar Targum Yonatan, quando ele disse que a roca que perseguia Israel, essa era a roca que representa em Niversod, Mashiach. Pero que está haciendo Pablo aí? Creio que é Hebreus. Cláudio e Gabriel, depois dá-me aí, creio que é 2 Coríntios, não? Que diz a roca que perseguia a Israel. Esta informação é uma informação que está na tradição oral judía de Pablo e de nós, que é o Targum Yonatan e o Talmud também. Então, Pablo é este homem, muito judío. É aquele que dentro de aqueles de sua idade se destacava. Dentro de los midrashim, era o mais inteligente. Usava sus tzitzit, sus talitas, assim como nós outros, que iba hasta a esquina de la calle. De tão judío que era Pablo. Então, estou dando a vocês uma imagem de um judío que nadie acá, nadie, nem eu, nem nadie pode falar que não. Pablo não sabe o que é ser judío. Não, tu não sabe o que é ser judío. Porque Pablo sabe, é de ele que estou falando. Celoso de la tradição. Ou seja, Torá, Shebe al pé, Pablo dominava todo. É Pablo. Pablo se vuelve entonces el gran líder. Un hombre culto, poliglota, polímata. ¿Sabe qué es polímata? Domina matemática, física, astronomía, inglés, hebreo, todo Pablo dominava. Entonces ahí nosotros tenemos que entender algo. Vamos hacer ahora um paralelo entre Pablo e Yeshua. Porque Pablo deixou todo este judaísmo ultra-ortodoxo para seguir al Mashiach. Quem Mashiach ha encantado tanto Pablo ao ponto que ele disse, sabe que sou judío, sigo sendo judío, pero agora vou ser um shalia del judaísmo de Yeshua, del Nazareno. Pablo cresceu a los pés de quem? Isso. E aí teníamos outro rabino que crescia em Israel, que é Yeshua. Não em la famosa Jerusalém, pero pobre, olvidado, desprezado em Nazaré, Yeshua. Enquanto Pablo crescia em el Talmud, em não sei, em la calle 777 de Brooklyn, que é a casa onde está a casa de Rebbe de Lubavitch, todo Rabat, Pablo estava aí com o Rebbe de Lubavitch. Pablo estava perseguindo a los judíos na internet, fazendo vídeos, falando, ustedes não são judíos, ustedes são judíos, nós somos judíos, era Pablo. Enquanto esse outro rabino estava onde? Donde nadie le mirava, em Nazaré. Pobre, se olvidado, nadie queria saber de ele. Então, resumindo todo, nós teremos aí a vida de um homem que cresce em um ambiente onde nadie le nota, por 30 anos. Por 30 anos temos um outro judío, que adorava a Deus e que sigue adorando a seu Deus, Yeshua HaMashiach. 30 anos calhado, não habla nada, não disse nada. Algum acá conhece que passou com Yeshua por 30 anos? Não vê? Solo em alguns momentos de sua vida, não? Pero Yeshua hace Brit Milá
como Pablo. Porque dice que al octavo día María, Miriam y Yosef llevaron a él para hacer su Brit Milá en el templo, ¿no ve? Donde está la profetisa ahí y el sacerdote, ¿no? Que dice, ahora puedo morir porque la Yeshua de Hashem, la salvación de Hashem, ya he tocado en mis manos. Imagínate un hombre ahí mayor, de casi 80 años, que ha escuchado una promesa de Dios. Tú solo vas a morir cuando conocer la salvación. Y ahí llega un niño pequeño al octavo día, que ele orava como este menino, que hacía berrinches como este menino. Esse Yeshua, esse Salvador. Se dá conta da beleza de Yeshua? El criador de todas as coisas, porque todo foi criado através de ele. E se volvió assim. E Maria hacía isso com ele, mira. Tranquilo, mi hijito. Es nuestro Salvador. Al octavo dia circuncidado. E também a los 12 anos, bar mitzvah. Pero não qualquer bar mitzvah. Porque enquanto Pablo estava aprendendo a ser judío, com Talmud, Guemará, não sei o quê, Yeshua com 12 anos, estava ensinando os maestros de Pablo. Com 12 anos, Yeshua estava, que é a verdade, porque ele é a verdade, ele estava ensinando. Então, temos um super judío e a imagem verdadeira de que é ser judío. Isso necessito que vocês sepam hoje dia, este Shabbat, em Shavuot, em la entrega da Torá, em la formação do povo de Israel. A diferença entre aprender a ser judío e ser judío de verdade, com o judío que é o exemplo máximo, Yeshua HaMashiach. Porque o maior exemplo de ser judío para todos nós não é o Baba Sali, não é o Maran, não é o Rabbi Ovadia Yosef, não é nenhum dos grandes sábios de nosso povo, onde nós hacemos Hilula, Barternur e tudo mais. São grandes homens. Pero el judío que es ejemplo de verdad, todos nosotros, es Yeshua HaMashiach, el hombre perfecto. Entonces nosotros tenemos ahí, mira hermanos, mis apuntes con caneta, bolígrafo. Tenemos ahí entonces esos dos hombres. Y de Yeshua van a nacer los judíos Netzarim, como dice Hechos. Los judíos del camino. Los judíos llamados Nazareno. Porque hoy día nosotros tenemos el judaísmo Breslev. Son los judíos que siguen al rabino Nachman de Breslev. Hoy día tenemos los judíos Chabad, Hasidut Chabad, que sigue a la dinastía Chabad, que es el rabino Menachem Mendel y todo más. Cada uno de estos judíos hacen parte de una, como si fuera hincha de un rabino. ¿Ya? Entonces, los hinchas del rabino Nachman se llaman judíos Breslev. Los hinchas de la Chabad, de la dinastía Chabad, que son 7 rabinos, judíos Chabad. Nosotros somos judíos Netzarim, judíos seguidores del Nazareno, Yeshua. Nunca se olvide disso. Nunca. Tu não eres Chabad. Tu não eres Breslev. Tu não eres seguidores del Rebbe de Lubavitch. Tu não és discípulo del Rebbe Nachman de Breslev. Tu não és discípulo del rabino Baba Sali. Tu não és discípulo de nenhum deles. Tu aprende com eles. Aprende sua sabedoria e tudo mais. Tu eres discípulo de Yeshua HaMashiach. Porque se tu se olvida disso, hai perdido todo. Então aí nasce os judíos del camino. Nasce também, em esse momento, os maiores opositores, ¿está bien? De los judíos nazarenos. De aqueles que agora sigue o judaísmo de um homem que nasceu em Galileia. Yeshua. Belém, Betlehem. Que é o mesmo lugar onde vem sua tatarabuela Ruth. Porque allá ela vai e conhece a Boaz. Boaz ou Boaz? Boaz, que em português é Boaz. Boaz, já. Que é um homem de Belém. Que é um homem, escute, principalmente tu que agora está muito encantado com o judaísmo, inclusive vocês, muito enamorado do judaísmo, de Talit, de Hilula e de não sei o que, de la Segulá, tu que está muito judío, escute. E o sangue del Mashiach, que é Yeshua, o Salvador de todos nós, temos um sangue moabita. Então não te importa se alguno te disse que tu não eres judío, porque tu eres judío. Porque o sangue del Salvador tem sangue de uma ramera. Então, hermanos, é a graça de Deus que nos sustenta todo o dia. E de aí nasce o mais
peligroso perseguidor de judíos como nosotros. Ele perseguia judíos como nosotros. Ele não perseguia outra coisa. E estou falando isso com muito amor, irmãos, muito amor, de verdade. Porque quando Yeshua viene, ressuscita, se va a los cielos, se sigue aí hasta ahora, servindo a Deus em tabernáculo eterno, e se passa 180 anos, não existia outra religião que no judaísmo nazareno. Judíos del camino. E era formado por muitas pessoas, judíos, gregos, por todos. E todos que aceitavam a Yeshua como seu Salvador, como seu Mashiach, como seu Senhor, eles praticavam o judaísmo nazareno. Como miramos em Hechos 2, na noite de Shavuot, em jueves. Lemos acá em esta sinagoga o livro de Hechos, capítulo 2. Se tu te das conta, onde eu me quedei, onde Pedro predica e tudo mais, o próximo versículo diz que Pedro e os apóstolos entraram ao tabernáculo para hacer minhá. Ou seja, para hacer o que nós fazemos acá, as orações com ofrendas e tudo mais. Por isso estou falando, todos eram judíos, todos, judíos e judías, todos. Então nasce aí o mais grande perseguidor de nós, Pablo, Shaul Hashalia. Donde dentro da nova aliança, da aliança renovada, de Brit Hadashah, temos 2 imagens deste Pablo. E quero que vocês se quedem com essas 2 imagens. A primeira imagem de Pablo, este Pablo que era um homem que perseguia a los creyentes em Yeshua, que perseguia a fé de aqueles que creem em Yeshua, que perseguia a Yeshua mesmo. Hermanos, acá em Bolívia, vocês não estão muito bem, Baruch Hashem por isso. Porque em Brasil se levantou agora alguns judíos, principalmente que está perseguindo pessoas como nós outros. É um rabino ortodoxo de allá, que tem muita influência, como está falando Élida, e está na internet. Sabe o que hace ele allá? Se queda com gravações como de nós outros, que subimos a YouTube, ¿no ve? E hace recortes de los videos e empieza a ser chacota, chismes. Chismes, está bem? Agora disse eles que são judíos, mira. Disse que são judíos, não são judíos, são cristianos e não sei o quê. Não importa, quer ele amar-me de cristiano? Sou cristiano. Quer ele amar a mim de pastor com kippah? Não tenho nenhum problema que me ame de pastor de kippah. Agora, vamos fazer o seguinte, como me ha ensinado meu rabino. Tu que me está perseguindo, que persiga a nós outros, tu, rabino de outra religião, assume minha posição acá em esta sinagoga, e eu posso estar em uma sinagoga como ortodoxo tranquilamente. Eu consigo ir allá e ser um ortodoxo e fazer todo como vocês. Agora, será que eles querem assumir nossa posição? De ensinar a casa de Israel que está perdida? Será que eles querem sentar acá e sofrer peleas espirituais para ensinar Torá, Kedushá e Yeshua para pessoas como vocês? E é isso que Yeshua vai mostrar a Pablo. Porque Pablo estava sendo o mesmo. Pablo estava sendo o mesmo. Pablo estava perseguindo a fé genuína de pessoas que encontraram al Mashiach, como disse o próprio Mashiach. Graças, papá. Graças, papá. Porque hay revelado estas coisas, não a los grandes, mas a los pequeninos. Então, a primeira imagem que temos de Pablo é de uma, como se diz, fera selvagem? Fiera, está bem? Fiera selvagem. Bestia selvagem. Esto. É um homem que disse: ustedes não são judíos porque não estão de negro e nem de branco. Hermanos, há alguns meses, quando começamos isso de acá, casi nós caímos em uma cilada feia, se não foram nossos rabinos de Brasil me dando ensinança para que eu pudiera conduzir e guardar vocês. Porque Deus permitiu que conhecêssemos um judeu ortodoxo. E este judeu ortodoxo, bueníssimo ortodoxo, que Deus lhe bendiga, que Deus pueda dar muita brajá para ele, porque não estou falando que ele é malo, é um bom judeu ortodoxo, queria vir acá com nós. Disse, que tal se vou aí em um Shabbat? E que tal se hago peça com vocês?
E mi rabino disse, não, 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 não. Não, não é assim. Porque Pablo também era um judeu ortodoxo, uma bestia selvagem. Hechos capítulo 9:1. ¿Por que falei de isso? Para que vocês compreendam que vou falar agora, ¿ya? Porque necessitamos saber quem somos. Hechos está depois de quê? Juan. Hechos de los apóstolos ou Hechos del Espírito Santo? Não, não é de los apóstolos. Los hechos que são narrados aí são del Espírito Santo de Deus. Hechos 9. ¿Me compreende que estou falando? É que nós fomos ensinados que são hechos de los apóstolos, já por nossos hermanos amados. Pero não são hechos de los apóstolos, são hechos del Espírito Santo. Porque em Shavuot bajou o Espírito Santo e começou o Espírito Santo a obrar aí, a curar, a enviar emissários. Esses são hechos do Espírito Santo. Se dá conta agora? Então vamos a Hechos 9:1. Diz assim: Shaul, Rachalia, Pablo, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. ¿Para dónde? Sinagogas. A fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalém. Aí nos quedamos. Pablo respirando. Hermanos, vocês sabem o que é respirar ameaça? É se eu sei que vocês estão ponendo que parem esta comunidade, eu vou matar vocês não são judios. Se eu sei que vocês estão falando deste judeu nazareno que falava que era o caminho, a verdade e a vida, eu vou matar vocês, matar. Não é essa outra coisa. E tem ninhos aí, vão morrer também. Esse é Pablo. Habla, irmã Davi. Acá en esta traducción dice, entre tanto, Shaul todavía respiraba amenazas asesinas contra los Talmidim de Adón, fue al Cohen Hanadón. Mira, está em essa tua Bíblia, qual é, irmã Davi? Es la israelita. Ah, ya. Outra vez, lê outra vez. Se escute vocês, irmãos? Perdão, não teremos micrófono agora, por... Muy bajito, pero se escucha. Ya. Essa está falando na versão israelí, Cláudio. Hable outra vez, irmã Davi. Entre tanto, Shaul todavía respiraba amenazas asesinas contra los Talmidim de Adón, fue al Cohen Hanadón Aí. y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, ¿no? De Damasco. Autorizándole a arrestar a cualquier persona que pudiera encontrar fuera, hombre o mujer, que perteneciera al camino. Perfeito. Ele início disse, perseguia como o quê? Respirando o quê? Em grego, esse término em grego, quando tu lês a tradução grega, é como se fuera uma bestia que salta sobre a presa, está bem presa? Então, quando está aí a tradução em grego, é como se fosse um leão para pegar. Assim estava Pablo, respirando. Pablo estava assim em um ponto por isso ele disse celoso, porque Pablo pensava que era Pinhas. ¿Se recuerda Pinhas? Que transpassa e Pablo estava... Porque, hermanos, a Torá pode ser esta confusão e uma mentalidade que não é sábia e não tem amor. A Torá que é do chá, por isso Pablo disse que ele é espiritual. Se tua alma está como de um animal, tu vai mirar a Torá como um animal. Se tua alma está muito ortodoxa, tu vai mirar a Torá como uma ortodoxia. Hago isso, e não pode ser isso, e não pode ser isso, e isso. E sabe o que cria em tua cabeça? Loucura. Pero a Torá é espiritual. Se a Torá é espiritual, a Torá é divina. E se a Torá é divina, ela tem todos os elementos da divinidade. Ou seja, tem justiça, pero tem amor. A Torá também é amor. A Torá se compreender que tu não és o dueño da religião de Yeshua, a religião de Deus. Que tu não és o dueño de aquilo que Deus ha dado a nós outros. E Pablo está assim. Quando vamos, por exemplo, a 1 Timoteo 1:3, 1 Timoteo, todos, por favor, 1:3. E necessito que vocês tenham isso acá, já? Bíblia em papel, por favor. Isso ajuda muito, irmãos, muito. Pero se não, em tu celular mesmo. 1 Timoteo, quem pode ler? Uno pode ler aí. 1:3.
Alto, para que todos se escuchen. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. 1 Timoteo 1:3. Ya, déjame. Lea otra vez, por favor, hermano. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ah, ya, ahí está el punto. Pablo seguía con el pensamiento de que la doctrina correcta. ¿Cuál es la doctrina correcta? Esa es la mentalidad de quien? De quien está muy estricto en la doctrina correcta, o sea, del celo. Aún es una bestia. ¿Ya? En Gálatas 1:13 dice así. Gálatas 1:13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conduta en otro tiempo, en el judaísmo. No, es el mismo, ya he leído ese. ¿Dónde estoy? No, es acá mismo. Perdón, sigue ahí. Y el judaísmo, donde aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres. O sea, la imagen que tenemos acá es de un Pablo que perseguía lo que no conocía. Es un Pablo que agía como un salvaje contra las cosas de Dios muchas veces. Pero él pensaba que no era cosa de Dios, porque a veces nosotros estamos hablando, eso no es de Dios. Porque tú has aprendido de una manera, como Pablo. Porque nosotros fuimos doutrinados por años y años en una mentalidad. Y cuando miramos las cosas de Dios, hablamos que no es cosa de Dios. Eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque yo no conozco eso. Pablo está hablando lo mismo, yo no conozco. Eso de Yeshua, de Salvador, no existe. ¿Me está dando cuenta? Por eso, cuando nosotros no conocemos y juzgamos o que conocemos, nosotros nos ponemos como una bestia salvaje y perseguimos aquello que es de Dios. Tal vez nosotros llamamos cosas de Dios como si no fuera de Dios. No, eso no es de Dios, no, pero es que tú no conoces. Es necesario tener revelación. Y la segunda imagen que tenemos de Pablo es de ¿cómo voy a hablar esta palabra? Toro indomable. Toro, ¿está bien? Toro indomable. Yo no pensé que tenía toro, era el mismo en español. Toro indomable. La primera es una bestia, o sea, el judío que persigue y no sé qué. El segundo es el toro indomable. Hechos 26:14. Hechos 26:14. Dice así, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. ¿En qué lengua hablaba ahí? Ah, ¿no era griego? Gracias. Gracias. Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Cuántos de nosotros no damos coces contra el aguijón? Y hablamos, eso no es de Dios cuando es de Dios. Y hablamos, no voy a hacer porque no es de Dios, no quiero hacer porque no es de Dios, voy a perseguir, yo quiero matar. Y muchas veces queremos matar hasta mismo quien nosotros somos, porque caímos en ilusiones. Caímos en ilusiones de nosotros mismos. Y ahí empezamos a escuchar nuestras ilusiones. No, yo soy eso. No, yo soy eso de acá. No, pero yo sé que no soy eso. Y es ilusión, es el diablo en tu cabeza, haciendo confusión, porque tú estás en el camino de Damasco. ¿Damasco? Damasco. Y ahí viene la Yetzirah y empieza a construir cosas en tu cabeza de cosas que tú no es. Pero dice tú es. Tú sabes que no es, pero dice tú es. Tú és Pablo, tú és judío, tú és Pinhas, tú és celoso de la Torá, tú sabes que la oración es así, no asado, así, así. E aí Yeshua disse, está como um touro indomável. Eu amo esta palavra, está dando coces contra el aguijón. É um touro indomável, necessita... Aqui não disse que Pablo passou isso, ¿ya? Não disse que Pablo caiu del cavalo, disse acá? Não vê? Não está escrito que Pablo caiu del cavalo acá. Pero nosotros por Calvajón imaginamos que esse momento de la luz e estava indo a um caminho provavelmente de cavalo ou de burro, não sei. E aí pode ter uma conjectura.
E Pablo, que hace? Va al piso, com a luz e com Yeshua, que disse, que horas são? Por favor, necessito saber para finalizar o horário. 11:10, temos 20 minutos. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí tenemos el Pablo, que resiste, está haciendo resistencia con aquello que Dios tiene para él. Él está haciendo ahí como ustedes ya vieron, como ustedes ya fueron al campo, a la cancha, no sé, al campo, y ya miraron cómo se doma. ¿Doma está bien? De domar. Un buey, un toro salvaje. Ya he visto cómo se hace. Mi suegro tiene muchos ahí en su hacienda, es dueño de todo, de búfalos y todo más. Mi cuñado trabaja con caballos y todo eso, ya he visto. Cuando el animal es muy duro, y se golpea con hierro, y le golpea el animal hasta que ele se quede calmo. E aí se dá uma maneira de medo em este animal para que ele mire a verdade. Ou seja, tu eres um animal. Não puedes ser indomável. Tu não puedes vivir segundo tus voluntades. Tu não puedes vivir segundo aquilo que tu crees que é o correto, porque não é. E aí, que hace o dueño del caballo, del toro, del buey? Le golpea com um hierro, le dá aflição, para que entenda, tu não és isso, tu és outra coisa. Eu quero que tu compreenda que tu eres um animal que tem que servir a mim. Isso está sendo acá Yeshua com Pablo. Que significa dar coices? Coices contra el aguijón. Confronto. Está confrontando. Está confrontando. Então, aí temos este Pablo. E Deus empieza a trabalhar em Pablo, em Shaul Hashalia, antes de Damasco. Ou seja, estava indo para matar. Em el caminho, Deus disse, super judío, eu te quero para outra coisa. Eu te quero para as ovelhas perdidas de la casa de Israel. Então, que nos ensina tudo isso hasta acá? Quanto de nós damos coces contra el aguijón? Quantos momentos Deus está falando a nós? Eu te quero acá e tu está indo allá. Tiene Torá, tiene palavra, conoce. Já está convencido da verdade. Sabe quem tu és. E aún sigue peleando com quem tu és. Tu eres um hijo de Israel. Tu eres injertado em olivo selvagem. Sigue tu dando coces. Pero eu quero assim. E Deus disse, não é assim. Eu te quero acá haciendo isso. Eu te he dado uma Torá. Eu te he entregado a Torá a tu alma. Eu te he dado Espírito Santo para compreender. E aún tu sigues peleando com isso. Com a missão que te he dado. Somos llenos de eu penso, pero que eu penso. Pablo era assim, irmãos. Pablo estava aí como aquele que, não, eu penso isso porque eu sou melhor que todos de minha geração. Eles não han estudado Guemará, eu sou a Guemará viva. Então, quem disse que eu estou equivocado em matar a estas pessoas? Não, eu sei que é ser com minha vida. E Deus está falando, tu não sabe que é ser com tua vida, Pablo. Tu pensa que sabe que é ser com tua vida. Irmãos, déjame te falar algo agora, um parênteses. Se tu vida não está nas mãos de Deus, perdão. Somos todos perdidos. Perdidos em nossas mentiras, perdidos em nossas ilusões, perdidos em aquilo que nós pensamos ser correto. Não, pero eu penso. E Pablo estava fazendo o mesmo. E aún estou falando de Ruth e estou falando de Shavuot. Então, aí nós necessitamos compreender algo. Ou vamos seguir dando coices contra o aguijón, ou vamos aceitar a palavra de Deus e aquele que Ele disse para ser. Ou vamos ser como Ruth, aceitar o pueblo e Deus, ou vamos sofrer por anos e anos, rasve, shalom, lo aleino, Deus nos livre, dando coice e Deus nos golpeando. A ver, animal, e tu está aí, e Deus, sofrimento, angústia, e tu sigue, somos nós outros. E Deus está falando, aceita minha palavra. Não, pero já aceitei, necessitamos aceitar completamente a palavra de Deus. E não estou falando de Torá, não estou falando de hacer shaharit,
não estou falando de ser minhá, não estou falando de ser judío, não estou falando de aceitar Kabbalah, não estou falando de prender velas assim, hirula para sábio, não estou falando de nada de isso. A charla acá é mais profunda. É aceitar quem tu és de verdade para encontrar o maestro que está dentro de ti. O maestro que vai estar assim a la barca. La barca, está bem? O capitão de la barca. Em el timão. É aceitar quem tu és e o sentido de, já, isso de acá não sou eu. Isso de acá é só tudo que eu he estudado, tudo que eu criei em meu imaginário, tudo que eu criei em anos e anos de Torá, a los pés de Gamaliel, a los pés del cura não sei quê, del pastor não sei quê, del rabino não sei quê. Não estou falando de judaísmo. Estou falando de sentido de vida. E a partir de aí, que é um caminho muito difícil, aún eu estou em ele, nem sei ainda, aún estou em ele. E eu sei que tem que fazer de minha vida, isso. Pero aún necessito me conhecer ao ponto de tornar-me uma personalidade tão forte, que aí esta missão, que os sábios dizem que só chega aos 63 anos de vida, e isso estamos falando de Shavuot, porque compreenda algo, irmãos. Quem foi quem ha dado a Torá a Israel? Deus, não vê? Através de quem? Moshe. Quantos anos Moshe tinha quando legou diante da sarça? 40 anos, não vê? 40 anos, não. 80 anos. Graças, 80. Os sábios dizem através da Bíblia, nossos teólogos, etc., que um homem só sabe sua missão de vida está convicta com 63 anos de vida. Porque são ciclos de 7 anos. De 7 anos. A los del 1 a las 7 vive uma coisa, del 7 al 14 outra coisa. É um jubileu exato. Quando chega aos 63 anos, esta pessoa já está em uma fase espiritual. Ela já não se importa com isso de acá. Ela já sabe que tem algo que fazer em este mundo que de verdade tem peso existencial. Um homem diferenciado de todos nós outros chegou em isso com 30 anos, Yeshua. Pero ele é outro nível. É meu Senhor, meu amado, o amado de minha alma. Pero Moshe deveria ter legado em esse tempo com 63 anos, pero legou com 80. Porque Moshe aún deveria solucionar alguns problemas em sua alma. Como, por exemplo, não foi criado por mamá e papá. Moshe foi adotado. Moshe tinha problemas em sua família. Aunque sua mamá lhe haya dado pecho, leite, foi criado por adoção. E Moshe tinha problemas em sua identidade. E peleava com sua verdadeira identidade. Hebreu. Pero pensava, sua cabeça falava, é egípcio. Pero ele sabia, não sou egípcio, sou hebreu. Pero a cabeça de Moshe estava aí, tu eres egípcio, 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 egípcio. Por todo que construiu em sua cabeça. E por todo que viveu. E por situações que viveu. Al ponto que quando se depara, está bem? Com um homem egípcio golpeando a um hebreu, le mata. É ele matando a ilusão de dentro de si. É ele matando a imagem que ele criou de si mesmo, que não é a verdade. Então, o que faz ele? Mata o egípcio. E aí depois vai delante de dos hebreus e diz, não peleie, meus irmãos. E aí, seus irmãos, que é sua natureza mesma, que ele é de verdade, disse assim, quem te ha puesto como juiz sobre nós outros? Estou falando de Shavuot. Estou falando de Pablo. Estou falando de nós outros. Estou falando de quem importa, não de judaísmo, de outra religião, de quem importa. E aí, que hace Moshe? Sale de Egipto e se queda anos. Assim, mira, interior. Que é uma pelea, hermanos, infernal, se tu não tienes a palavra. E aí conhece a Deus em la zarza. Quantos minutos nos falta para 11:30? Porque creio que me vou quedar acá. 13, não vê? Isso, vou me quedar acá. À tarde vou continuar desde acá. E aí Pablo chega delante da zarza e Deus diz assim, eu me he apresentado a tus papás assim. Ou seja, Deus está falando a Pablo, se olvida a história com tu papá e mamá. Resuelve isso agora. Se olvida de los traumas, de tudo que tu has passado, de tudo que tu has vivido allá com 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Já é tempo de seguir o ministério e o chamado que eu te he dado, Moshe. Que tu alma é bajado para este mundo para cumprir.
Agora eu me vou apresentar a ti diferente de tus papás. Ou seja, não importa o que passou com tus papás. Tu não eres tu papai e tu mamá. Tu não eres esses dramas que viveu quando era niño e niña. Porque eu te estou preparando para Shavuot, para entregar a Torá a mi pueblo. E aí que diz Deus, quita as sandálias de tus pies. ¿Sandálias? ¿Qué significa quitar las sandalias de tus pies? ¿Qué significa sandalias? De tu camino, de tu história, do que tu has vivido. Isso já não importa. Isso já não importa que hay passado. Tu não eres isso. Tu alma existe antes mesmo de tu bajar a esta tierra, porque estava comigo. Já não importa o que tu has vivido. Já não importa se tu has estudado com Gamaliel, com não sei o quê, se has se esforçado, porque tu era um inseguro, Pablo. E necessitava trabalhar e estudar para ser o melhor judío de todos. E por isso tu queres matar a todos com tua ensinança, porque tu eres um inseguro, era um inseguro. Por isso tu estava aí estudando, intelectual, porque dentro de ti tu era um inseguro, Pablo. Tu não tinhas segurança de quem tu és de verdade. E aí tu tinhas respirava ameaça, porque tu era só um chico pequeno e fraco, em uma cáscara de um homem judío. Pero não é isso que eu te amei, Rito. Tu não eres isso. Tu não eres isso, Moshe. Tu não eres isso que has vivido de adoção, porque meu papá não é me criado, minha mamá, eu não tive amor, eu queria reconhecimento de não sei o que. Moshe, 80 anos, sofrendo com dolores que nós necessitamos solucionar com 17 e 18. E isso é causado uma confusão em sua alma, ao ponto que ele se alejou, porque Moshe está lejos de todos. Se dá conta que Moshe está escapando, huindo de sua llamada, ao ponto que este cordeiro se vai à montanha e Moshe disse, vou resgatar ele. E aí tem ele encontro com Deus, porque Moshe estava escapando, criando ilusões em sua cabeça. Não, eu sou pastor de ovelhas. Como se diz? Genro? El esposo de minha hija, que vai ser para mim? Yerno. Eu sou pastor de ovelha, yerno de Yitro. Só isso sou. E era uma ilusão. Era uma ilusão que Moshe criou para proteger todos os dramas do passado. Eu matei um egípcio, pero eu criei que eu era egípcio, pero eu não sou egípcio. E quando eu fui a meus irmãos hebreus, eles falaram, quem tem posto como Senhor de nós outros? E aí eu fui criado por adoção, não tive papai nem mamá, e quem sou? Que está passando? Quem sou? Pero ele sabia em sua alma quem era. Tu sabe quem és tu. Não te deixe ser iludido por a serpiente. E aí Deus disse, listo, Moshe. Chegou o momento derradeiro. Está bem, derradeiro? O momento principal de tu vida. O ápice de tu vida. Agora vamos solucionar isso. Me estou apresentando a ti, não como me apresentei a tus papás. Ou seja, não tem que ver com tus papás. Agora sou eu e tu. A missão de tu vida é ser Mashiach de Israel. E a partir de aí, Moshe, quando aceitou quem era de verdade sua alma, não as ilusões de sua cabeça, Moshe se volvió solo abajo de Yeshua, el hombre más importante de nuestro pueblo, Moshe Rabbeinu, Moshe nuestro maestro. Por isso Moshe não era como Aarón. Por isso Aarón, Deus disse, Aarón tem que estar dentro do tabernáculo, porque Aarón, ele se envolve com o povo, ao ponto que ha traído becerro de ouro a ustedes, porque ele sentia o dolor do povo, ao ponto que entrava em sua alma, e isso movia sua alma, ao ponto que ele cometia equívocos, pero Moshe não mais, porque Moshe já estava resolvido. Moshe sabia sua missão de vida, sou o libertador de Israel. Legava problemas? Solucionamos, porque Moshe solucionou isso em sua alma. Pero Pablo, agora, e finalizo com isso, irmãos, e vamos continuar na tarde. Pablo, em esse momento, de Hechos 26:14, que é onde estamos. Pablo, em esse momento, em el caminho a Damasco, ele cai de si mesmo e disse, algo está mal em minha história. Algo que eu pensei que não existia, pero que sempre estuvo aí, em todas as áreas de minha vida, Deus quer solucionar. E aí tem ele encontro com o Salvador.
E aí percebe que estava todo o caminho ciego. E isso tem que ver com nós outros, irmãos, hoje dia. Já por la tarde vou continuar. Já são 11h30? Já. 11h23? Já. Por la tarde vou continuar desde acá, porque Shavuot, Ruth, Pablo, Moshe, nosotros, é sobre a história de Pablo e de todos eles. É nós compreendermos de verdade que estamos fazendo algo acá em Cochabamba, que é algo hermoso, poderoso, que vai cambiar, talvez, irmãos, não vai cambiar, porque isso é utopia muitas vezes, cambiar a história de Cochabamba. Deus não está interessado em cambiar a história de Cochabamba. Deus está interessado em cambiar a história da doutora Alejandra, da Missa Amália, da engenheira Dani, de todos vocês. Deus quer cambiar nosso mundo interior. Porque aí, quando nós somos saludáveis, quando nós estamos saludáveis, quando nós alcançamos a Yeshua e o caminho del Damasco, ou quando nós abraçamos a Naomi e entendemos que seu povo é nosso povo, seu Deus é nosso Deus, estamos em shalom dentro de nós e aí podemos curar a outros, podemos ensinar a outros, porque Deus quer cambiar a história de Joshua e do filho do irmão Fernando. Deus quer cambiar a história de Luciana e de Abraão. Deus quer cambiar a história de tus alunos, irmã Amália, de aqueles que são próximos a ti. Deus quer cambiar a história de tus hijas. Deus quer restaurar os huesos secos, que não só somos nós, pero nossos filhos e hijas. Então, isso é a enseñanza de la mañana. Por la tarde volvemos.